Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 20 de novembro, nós queremos continuar então essa nossa bonita caminhada pelas páginas dos Atos dos Apóstolos, descobrindo formas de cada dia sermos melhores, de caminharmos mais com o Evangelho. Hoje nós vamos ouvir o texto do capítulo 16, do versículo 16 ao 40, é o restante do capítulo 16. Nós vamos então hoje meditar esse texto, um texto bastante movimentado. Façamos então a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto hoje, então, começa no versículo 16 do capítulo 16. Enquanto íamos para o lugar de oração, aconteceu que veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha o espírito de adivinhação. Com seus oráculos, conseguia muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam para vocês o caminho da salvação. E fez isso por muitos dias, até que, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao espírito: Eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Ao verem que havia escapado à esperança de seus lucros, os patrões dela agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça principal diante das autoridades. Ao apresentá-los aos magistrados, disseram: Estes homens estão perturbando nossa cidade. São judeus e pregam costumes que não nos é permitido aceitar nem praticar, pois somos romanos. A multidão se amotinou contra Paulo e Silas, e os magistrados mandaram arrancar as vestes deles e açoitá-los com varas. Depois de terem batido muito neles, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou à parte mais interna da prisão e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam um hino a Deus enquanto os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão forte que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Puxou da espada e estava para se matar, pois pensava que os prisioneiros tivessem fugido. Paulo, porém, gritou com voz forte: Não faça nenhum mal a si mesmo, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Levou-os para fora e disse: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Acredite no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. E anunciaram a palavra do Senhor a ele e a todos os da sua casa. Nessa mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo e lavou as feridas deles. Imediatamente foi batizado junto com todos os seus. Então fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua família por ter acreditado em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os policiais à prisão com esta ordem: Soltem esses homens. O carcereiro informou Paulo do assunto. Os magistrados mandaram soltar vocês, portanto podem sair e ir embora. Mas Paulo mandou dizer a eles: Açoitaram-nos em público sem julgamento, a nós que somos cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. Agora nos mandam sair às escondidas? Isso não. Que eles mesmos venham retirar-nos daqui. Os policiais comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados.
Ao saber que eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pessoalmente insistir com eles para que se afastassem da cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma das páginas mais movimentadas e dramáticas do livro. Como Pedro e João, novamente Pedro, também Paulo e Silas são presos e milagrosamente libertos. Isso para mostrar que os seguidores de Jesus têm a mesma sorte que ele. A evangelização não só se processa em meio aos conflitos, mas acentua os conflitos e os denuncia. Os que anunciam e realizam a libertação tornam-se, por sua vez, perseguidos, oprimidos e depois libertos. Movimentos sem fim? Não, porque nessa dinâmica vai se revelando o projeto libertador de Jesus, e ao mesmo tempo revela-se também o projeto opressor de todos os que se opõem ao Deus da vida. Paulo e Silas continuam em Filipos e aí se encontram com a escrava adivinha, que fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Duas informações importantes. Trata-se de uma escrava, ou seja, de alguém que tem o seu trabalho explorado e o seu espírito oprimido pela ganância de seus patrões. Em segundo lugar, temos a religião instrumentalizada pela ânsia de lucro, fator degradante de qualquer forma religiosa. A escrava sabe que Paulo e Silas anunciam a boa notícia da libertação, que salva o povo das garras dos exploradores e opressores. O que pretendia ela? Talvez simplesmente que também ela ficasse livre. Mas notemos bem, o que está em jogo aqui não é, em primeiro lugar, a condenação das formas populares da religião. O problema é a instrumentalização dessas formas de religião, ao mesmo tempo explorando e oprimindo o povo. O Evangelho liberta. Aquela escrava fica livre de sua condição de explorada e oprimida, e certamente deixa de ser fonte de lucros para a ambição alheia. O que será dela agora? Sem dúvida, vai começar vida nova dentro da liberdade e da vida que o Evangelho proporciona. Libertar é perigoso porque tem consequências econômicas e políticas. Os patrões da escrava não perdoam. Perderam sua dominação sobre ela e, ao mesmo tempo, sua fonte de lucro. Este é o motivo fundamental da perseguição e não o simples fato de Paulo e Silas serem judeus ou anunciarem doutrinas inaceitáveis. Assolada pelos patrões depredados, a multidão, que é uma massa de manobra, aumenta a celeuma. Intervêm as autoridades, principalmente os magistrados. Sem qualquer procedimento legal, passam a torturar e prender Paulo e Silas. Fato grave, pois a lei romana protegia os cidadãos romanos de qualquer abuso e arbítrio processual. A lei Valéria proibia desde o século VI a.C. a punição de cidadãos romanos antes do processo, e a lei Pórcia, desde o século III a.C., punia severamente os magistrados que torturassem os cidadãos. Isso tudo fora retomado recentemente pela lei Júlia. Tudo desrespeitado. Como sempre, os pobres e fracos sofrem todo tipo de arbitrariedades, enquanto o direito protege os ricos e poderosos. Este episódio é completamente solto do resto, já que o versículo 35 continua normalmente o versículo 24. Por que foi enxertado aqui a conversão? Certamente para frisar a ação libertadora de Deus que provoca esta conversão no carcereiro. Paulo e Silas cantam tranquilamente hinos a Deus, da mesma forma que a comunidade rezava por Pedro. Os outros prisioneiros, também vítimas do sistema, escutam. Em resposta ao clamor, Deus intervém e oferece a libertação. Toda a segurança do sistema cai por terra. O carcereiro acorda e pensa que os prisioneiros fugiram. Está para se suicidar, pois dessa forma economizaria ao menos as torturas que lhe aplicariam antes de matá-lo. Paulo, porém, o impede, pois também o carcereiro era uma vítima, trabalhava para o opressor. O carcereiro reconhece imediatamente o duplo milagre, a libertação oferecida
e a atitude dos prisioneiros, certamente para poupar a vida do carcereiro. Imediatamente reconhece o poder e o amor de Jesus. E aí mesmo tem lugar toda a iniciação cristã, a catequese, palavra do Senhor, o batismo e a festa solene na casa, onde a alegria ao redor da mesa faz pensar na Eucaristia. Interessante a troca. Enquanto o carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas, também ele é lavado para uma vida nova, o batismo. Qual o propósito desse episódio? Certamente o de mostrar que, mesmo em meio às perseguições, o cristianismo continua a ação libertadora de todos aqueles que se encontram oprimidos, ainda que esses oprimidos sejam servos do sistema opressor. Todos têm chance de mudar e começar a vida nova. Já a passagem a partir do versículo 35 mostra que os seguidores de Jesus têm a mesma trajetória: açoites, paixão, prisão, morte, libertação, ressurreição. As autoridades certamente tomaram consciência da gafe que haviam cometido, ou então tinham apenas temporariamente aplicado uma pena para intimidação. Paulo, contudo, não quer apenas a liberdade, quer a justiça. As autoridades haviam errado e agora pretendem sair à francesa? Sabendo de toda a situação, as autoridades procuram conciliação. Parece que Lucas se esforçou para não desprestigiar completamente as autoridades romanas, como sempre. E as notícias da evangelização de Filipos terminam novamente na casa de Lídia, onde os cristãos, os irmãos, estão reunidos. Dessa forma se encerra o começo da evangelização da Europa. Interessante é que essa primeira comunidade cristã europeia parece ter como chefe uma mulher. Por outro lado, pela palavra e pela prática, essa comunidade viu em seus próprios evangelizadores o sinal da presença de Jesus, que primeiro foi humilhado e depois exaltado. Então, creio que hoje nós somos chamados a refletir sobre dois pontos. Um deles é a instrumentalização da religião com fins lucrativos, a perversão diabólica. Como isso acontece hoje, a instrumentalização da religião? Como você vê isto? Depois, a conversão do carcereiro nos convida também a perceber a ação de Deus em nossa vida. Nos momentos mais imprevisíveis, Deus está pronto para agir e nos salvar. O carcereiro, no meio do desespero, reencontra a vida e ali ele é batizado e reencontra de fato um sentido para a sua existência. Então, que nós possamos estar atentos a percebermos como que Deus age em nossa vida. Que nós possamos, então, perceber essa instrumentalização da igreja e também uma instrumentalização da justiça, porque nós vemos a arbitrariedade das autoridades neste texto. E percebermos a ação de Deus nos momentos mais imprevistos, Deus ali está agindo em nosso favor. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.